Boa noite, pessoal. Vou esperar o pessoal entrar aqui para falar com vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre essa história toda do coronavírus, dos atendimentos fonoaudiológicos. Sejam todos bem-vindos, viu? Maísa, Jéssica. Boa noite, Ivan. Boa noite. Pessoal que tá entrando, Hélio. Obrigada, Thay. Ivan, obrigada pelo carinho. Ana Bertolino. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o assunto da nossa live não é tão gostoso de se falar, né? Na verdade, eu vou confessar pra vocês que nesses últimos dias eu tava me abstendo de ver as notícias. Eu abria o Instagram e eu ficava muito agoniada de ver as clínicas falando pro pessoal que estão parando os atendimentos. Isso foi mexendo comigo. Boa noite, Edna, Stephanie, Luana. Lu, foi seu aniversário ontem, eu fiquei pra te mandar mensagem, não mandei. Vou mandar um áudio bem bonito pra você hoje, tá? Mas seja bem-vinda. Deixa eu ver, quem mais? Gente, sejam muito bem-vindos. Eu resolvi fazer essa live porque eu acho que, assim, embora esse seja um assunto que já tá até um pouco saturado, porque tá todo mundo compartilhando muita informação sobre isso, tá todo mundo conversando sobre isso o tempo todo, e é todo mundo literalmente, né? É o mundo inteiro falando sobre esse assunto, vivendo essa tensão. E aí eu me senti meio que no dever de falar sobre esse assunto também, e dividir algumas coisas, algumas informações que eu consegui aqui pra vocês, tá? Graziela, boa noite. Eu tô compartilhando um pouco da minha preocupação, gente. Eu vou confessar pra vocês o seguinte, que no começo eu achei que era um alarde desnecessário. Eu falei, isso é a mídia fazendo uma propagação desnecessária, querendo colocar pânico nas pessoas. Só que aí os casos confirmados foram aumentando. Chegou no Brasil, a Itália tá do jeito que tá. Eu confesso pra vocês que eu não fico acompanhando os números. Quem me atualiza um pouco assim é meu marido, mas eu não acompanho porque é um negócio que realmente não me faz bem. E eu acho que o que a gente pode fazer é realmente ficar em casa, seguir todas as recomendações para evitar que esse vírus se alastre ainda mais e rezar muito para que essa situação chegue ao fim, porque é algo que está impactando negativamente a vida de todo mundo, né? Maranhão presente, seja muito bem-vindo, Maranhão. Mas eu não quero que essa live tenha um intuito de colocar mais pânico, pavor, pelo contrário. Eu quero aqui junto com vocês encontrar soluções, falar sobre soluções, principalmente para a atuação fonoaudiológica, porque eu acredito que também teve um impacto muito grande. Acredito não, teve, né? Todo mundo teve que suspender os atendimentos, ficou aquela dúvida se poderia fazer atendimento online ou não. Então eu vim falar um pouquinho sobre isso. Realmente, Ivan tá falando que tem bastante gente que não tá levando a sério. Agora eu acho que o pessoal começou a se conscientizar mais, assim, de que o negócio é sério mesmo, né? Então vamos lá, pessoal. Tiago, obrigada pelo carinho, Tiago. Seja bem-vindo à nossa live. Ivan tá falando que tá sem fazer atendimentos. Eu acho que a maioria das pessoas, se não todas, já suspenderam os atendimentos. E eu assisti uma live que foi realizada pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, pela doutora Ingrid, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, que entrevistou a doutora Andréia, que é do Conselho de Fono, e elas falaram justamente sobre as soluções para esses momentos. Então, o que eu vou fazer aqui agora é um resumão do que elas falaram nessa live, mas eu até indico que vocês assistam, tá lá na página do Facebook da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, e aí elas deram um direcionamento para a atuação fonoaudiológica em telesaúde. Então eu vou falando aqui com vocês e vou dando uma olhadinha aqui, tá? Para responder algum comentário que vocês queiram fazer. Então, nós já temos, na verdade, uma resolução para atuação em telesaúde, que seria o quê? Atender o paciente virtualmente. Só que essa resolução, ela nos limitava apenas a fazer algumas orientações para o paciente virtualmente ou atender em conjunto com outra fono, meio que supervisionar outra fono que estivesse presencialmente com esse paciente.
Essa resolução em telesaúde, ela estava sendo atualizada pelo Conselho. Só que agora, com esse fato do coronavírus, eles tiveram que antecipar algumas decisões antes dessa resolução nova sair, por conta dessa necessidade das pessoas terem o atendimento, da necessidade dos fonoaudiólogos conseguirem, dos fonoaudiólogos trabalharem e tá acontecendo todo esse caos. Então, o que elas falaram foi o seguinte, até separei por tópicos. Pelos próximos 2 meses é permitido fazer o atendimento virtualmente, né, praticar o atendimento em telesaúde, mas existem alguns pontos, deixa eu ver aqui, que a gente deve pensar para poder fazer esse tipo de atendimento. A Amália está dizendo que ela pretende não fazer porque ela não se sente segura. Esse é um dos itens que elas citaram lá na live. Então, o fonoaudiólogo tem que estar seguro para fazer esse tipo de atendimento, tem que utilizar uma plataforma com a qual ele esteja familiarizado, para que não fique uma coisa, para que não ocorram problemas, assim, né, de técnicos mesmo por uma falta de conhecimento da plataforma. Então, hoje em dia, o que a gente poderia usar? O Skype é uma plataforma gratuita, tem o Zoom, que tem um acesso gratuito, mas acho que é limitado, se você quiser alguns recursos a mais, tem que pagar. Tem o próprio FaceTime, tem o próprio WhatsApp, né, a chamada de vídeo, então, mas o fonoaudiólogo tem que estar seguro. E, gente, é uma novidade para todo mundo, porque até então ninguém podia fazer teleatendimento no sentido de fazer terapia, de realmente dar continuidade para o paciente. Então, da noite para o dia, a gente tem esse recurso, essa possibilidade, mas ninguém está familiarizado com isso. Então, para quem quer atender, mas ainda não se sente seguro, faça alguns testes com alguma plataforma, por exemplo, com Skype. Use o Skype com alguém que você conhece, faça uma videochamada, pense em como adaptar as estratégias de terapia para os pacientes para se sentir seguro. E se não se sentir seguro de forma alguma, é melhor realmente suspender e fazer os atendimentos só no presencial. A Bianca está me perguntando se eu acho que dá certo atender TEA ou DAO virtualmente. Então, o que foi falado também nessa live é que a gente até deve atender esses pacientes, sendo assim, com segurança, utilizando um aplicativo ou um recurso que a gente se familiarize, mas principalmente para acolher esses pais, porque pensa a mãe de um autista, por exemplo, que a criança está tendo evolução na terapia, ela se sente acolhida naquele momento, e aí acontece tudo isso e essa mãe se vê sozinha com a criança em casa, sem saber o que fazer com ela. Então, você poderia, no caso de crianças, passar orientações para os pais fazerem com a criança, seria mesmo na orientação, mas assim, desde que essa criança já esteja em acompanhamento com você, vale ressaltar aqui que isso não vale para casos novos, um paciente novo que chegou para você, que você não conhece, e você vai atender por via de internet, não. Mas se já é um paciente seu que está em acompanhamento, você pode pensar em adaptar as estratégias terapêuticas e passar essa orientação para os pais e fazer essa terapia assistida, vamos dizer assim. Né? E eu acho que muito além da gente pensar na evolução da criança ou no tipo de estratégia que vai se utilizar, esse tipo de atendimento traz um pouco de acolhimento nesse momento que é de muitas vezes desespero, tem muita gente desesperada, né? Então, eu não acredito que seria igual, assim, que seria a mesma coisa que um atendimento presencial, que você intervém ali direto com a criança. Mas a recomendação é que vocês se organizem para que o atendimento tenha a mesma qualidade que teria se fosse presencial, tá? Deixa eu ver aqui mais aqui. O problema maior é para quem atende plano de saúde, pois eles não querem pagar por teleatendimento, o Ivan falou. É bom que vocês já estão fazendo as perguntas do que eu ia comentar, então eu já nem vou seguir meu roteiro aqui, eu vou respondendo vocês. Com relação ao plano de saúde, é o seguinte: o Conselho de Fonoaudiologia já mandou um ofício para, eu esqueci o nome acho que é a Associação Multidisciplinar de Saúde, que cuida dessas questões, para que conseguisse alguma forma dos convênios fazerem pagamento pelo teleatendimento. Ainda isso não está resolvido, então por enquanto seriam só os atendimentos particulares mesmo. Ainda não está muito bem definido como seria para receber
esses atendimentos pelo convênio. Então, teria que combinar isso com o paciente. Deixa eu ver aqui. O Ivan tá falando que o Zoom é maravilhoso, que é o recurso para poder fazer as videochamadas. O Thiago tá dizendo que a teleaudiologia era bem aplicada apenas em pesquisa. O pessoal de Bauru é forte nisso. A telesaúde, ela é muito realizada na área em pesquisa, ela é assim, a resolução do conselho até libera que ela seja realizada nas pesquisas, justamente para a gente entender se dá certo ou se não dá, né? Fazer esse teste e ver se futuramente a gente poderia atuar dessa forma. A Jéssica está perguntando se pode fazer avaliação de leitura escrita e os pacientes que estavam em avaliação. Então, na verdade, seria mais uma continuidade de um acompanhamento de pacientes que você já tem avaliado do que fazer uma avaliação virtual, tá? Isso ainda não, pelo que eu entendi, não está liberado e seria mesmo só um acompanhamento dos que já estão sendo atendidos. O Josafá também está falando que sugere o aplicativo Amigo Fono, que eu conheço por cima, nunca baixei o aplicativo, mas é um que passa alguns exercícios e cada paciente tem o seu cadastro, né? E fica mais organizado para passar. Deixa eu ver aqui, o Thiago tá falando sobre orientações de AASE, que é válido. Orientação é sempre válida, né, gente? O envio de vídeos dos pais para o terapeuta dos treinos também são válidos nessa nova modalidade? Gente, é assim, tudo tem que ser confidencial. Então, quando você for fazer qualquer atendimento virtual, você tem que se precaver de possíveis problemas com relação à confidencialidade. Então, eu acredito que trocar vídeo com os pais do paciente, com o paciente, tudo bem. Agora, de forma alguma, divulgar isso ou utilizar meios com os quais vocês não se sintam seguros com relação a alguém hackear, alguém pegar um vídeo, alguém fazer alguma divulgação que não é permitida, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se tem mais perguntas. A Érica tá perguntando se o teste da orelhinha em hospital pode suspender. Eles não entraram nesse mérito, mas é o seguinte, eu acredito que sim, porque o teste da orelhinha, lógico que é super importante a gente fazer ali no momento do nascimento, mas se a gente esperar, por exemplo, um mês, levando em consideração que essa criança ou até o fonoaudiólogo poderia se contaminar por um vírus que é super perigoso e que está se alastrando, o teste da orelhinha poderia esperar. Agora, existem alguns pacientes que fazem atendimento fonoaudiológico que não podem ser suspendidos, principalmente na área hospitalar. Então, a recomendação que elas passaram é que o profissional se atente e tome muito cuidado com as questões de biossegurança, com a utilização dos equipamentos de proteção individual para evitar qualquer contágio, né? Então, tomar um cuidado, assim, redobrado com isso. A Patrícia está dizendo, tem uma mãe que não quer atendimento online, então ela terá que esperar normalizar, né? Ela disse que vem de máscara, eu expliquei que não era bem assim. Então, esse também foi um outro ponto levantado. O atendimento por telesaúde, ele tem que ser em comum acordo com o paciente ou os pais do paciente. Então, se o paciente não estiver familiarizado com a tecnologia ou não se sentir bem com esse tipo de atendimento, aí sim vai ter que esperar para poder fazer presencialmente, tá? O tempo de sessão é um dos grandes desafios pela distância física. Sim, mas vou confessar para você que às vezes o atendimento presencial eu tinha mais dificuldade de finalizar, que às vezes o paciente, a mãe queria ficar conversando, alguma coisa, do que o virtual. Talvez no virtual a gente consiga fazer esse fechamento melhor. Vocês não perguntaram ainda aqui sobre como cobrar, mas esse também foi um ponto que elas levantaram lá na live. Então, o indicado é que você cobre pelo atendimento em telesaúde exatamente o mesmo valor que você cobra por um atendimento presencial. Por quê? Porque o intuito desse tipo de atendimento é manter a mesma qualidade, é manter tudo de melhor que você pode oferecer para o paciente. É claro que o contato físico, né, é totalmente diferente, mas a gente tem que pensar em outros recursos ou em outras formas de atender que faça com que seja tão efetivo, tão eficiente quanto o atendimento presencial, tá?
O Ivan tá falando que tá tirando as dúvidas, que bom. A Naira falou sobre cobrança, acabei de dizer isso. Então, você vai cobrar o mesmo valor e tanto se você for continuar um atendimento, por exemplo, com adulto é muito mais fácil da gente fazer um atendimento virtual. Vamos supor uma pessoa que trabalha com voz, que já conhece o paciente, que já avaliou, que já fez exercícios com esse paciente, para ela explicar para ele, fazer junto com ele, numa ligação de videochamada, tranquilo, né, gente? Agora, ir para atender uma criança, como que seria? Então, poderia ser assistida, e aí eu vou passando orientações do que fazer, terapeuticamente falando, para esses pais fazerem com a criança, ou poderia ser só de orientações mesmo, orientações de coisas que ela pode fazer no dia a dia para fazer com que aquele paciente continue recebendo os estímulos que ele precisa nesse período que ele não vai ter atendimento. Tanto se você for passar orientações, quanto se você for fazer uma terapia assistida, você vai cobrar o mesmo valor. Então, elas colocaram muito isso lá, da questão de valorização profissional. Da gente não... Se a gente cobra um valor menor, dá a impressão que meu atendimento não vai ser tão bom assim, então eu tô cobrando um pouco mais barato. Então, o que elas recomendaram é manter o mesmo preço e o mesmo contrato, inclusive. Para quem faz contrato com os pacientes, faria o mesmo tipo de contrato, só que ressaltando ali que seria um atendimento em telesaúde e não presencial, tá? A Ana Lúcia está perguntando como fazer o atendimento com autistas. Seria mais com os pais, mas passando essas orientações ou essa terapia assistida, como eu falei. A Carmelina está dizendo que os planos já estão autorizando. Que bom! Eu assisti essa live hoje, eu acredito que ela foi realizada ontem ou antes de ontem, não tenho certeza. E até então elas falaram que enviaram um ofício para os planos para conseguir, tá? Quanto aos atendimentos que precisa fazer exercícios de MO, se é um paciente que já estava em acompanhamento com você, vai ser fácil dele entender como realizar esses exercícios, né? Então, você vai levar da mesma maneira. Agora, com crianças é aquilo, sempre vai ser intermediado pelos pais, né? Vou ver outros tópicos que eu tinha anotado aqui para falar para vocês, porque foram muitos, né? Então, registrar no prontuário, igual sempre. Então, assim, todo atendimento que nós fazemos, a gente precisa registrar em prontuário. Então, em telesaúde é a mesma coisa, você tem que ter o prontuário do paciente ali registrado, guardar essas informações por até 5 anos, por 5 anos no mínimo, tá? E ressaltar que foi realizada uma teleconsulta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu tinha anotado para falar para vocês. Sobre a teleconsultoria, então elas utilizaram esse termo. Então, teleatendimento em saúde ou teleconsultoria. A teleconsultoria seria as orientações, tá? Sandra está perguntando se isso não pode levar os pais a insistirem em manter o atendimento online. É o seguinte, pode até ser que eles queiram fazer dessa forma, mas a gente tem que ressaltar que só está sendo realizado dessa forma porque o conselho abriu uma exceção diante do que está ocorrendo por conta do corona. Mas depois, acho que em agosto, vai sair a atualização dessa resolução em telesaúde. E aí nós temos que ver se isso vai ser permitido, se vai continuar ou não. E se não continuar, você tem que colocar isso para os pais. Olha, eu realizei o atendimento online por causa da situação que nós estávamos vivendo, agora ele não é mais permitido, então tem que ser presencial, tá? A Rita está perguntando como adaptar o material. O material tem que ser adaptado de acordo com a realidade de cada família e sim, isso é um desafio. Isso é um desafio, porque, gente, a gente não tá acostumado com isso, né? Foi assim, da noite pro dia, o mundo virou um caos e tá todo mundo tendo que correr atrás e se adaptar. Então, vai ter que usar muito de criatividade aí para conseguir, com estratégias diferentes, alcançar o mesmo objetivo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Será que podemos mandar algumas atividades que usam via internet e fazer a sessão online? Sim, se você fizer essa sessão, orientar direitinho e supervisionar como essas atividades estão sendo realizadas, sim.
Alguém está perguntando se no Rio de Janeiro já estão autorizando atender por teleatendimento. Não sei. A Paula está perguntando se nós podemos cobrar. Já até falei, acho que você chegou depois, Paula. Sim, tem que cobrar e cobrar o mesmo valor de uma consulta presencial, tá? E fazer também o mesmo tempo de sessão. O Josafá está ressaltando para evitar de pedir para os pais comprarem coisas, para não aumentar o risco de contrair o vírus. Agora tá todo mundo literalmente preso, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Em Vitória, os planos ainda não liberaram a teleconsulta. A Fonopágina tá perguntando se vamos poder atender novos pacientes. Não, é para dar continuidade nos pacientes que já estavam em atendimento, tá? Mesmo que sejam só as orientações, a gente vai cobrar. Por isso, porque é uma consultoria, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Se tem alguma coisa a mais para eu falar para vocês aqui. Eu acho que era isso. Da live era isso. Ah, não, gente, tem uma coisa muito legal que elas falaram lá na live, que é o seguinte. Eu vou pedir para vocês... Aqui, ó, tava pulando. Eu vou pedir para vocês acompanharem a página da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, porque a partir do dia 24/3, eles vão começar a dar mini cursos online gratuitamente, passando orientações sobre o atendimento em telesaúde. Então, vai começar no dia 24, quarta-feira, às 8 horas. Então, vai ser sempre nesse horário. E aí, o primeiro curso, se não me engano, já era com essa orientação... se não me engano, era uma orientação para atender linguagem infantil em telesaúde, né? Virtualmente. Então, acompanhem a página da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, porque eles, em comum com o conselho, né, junto com o conselho de fono, vão ministrar esses cursos que terão duração de 90 minutos e serão completamente gratuitos. Então, acho que vai ser uma excelente maneira de nos nortear, né? Eu atualmente não estou fazendo atendimento, não sei se todo mundo sabe, porque tem muita gente que chegou agora. Desde que eu tive a minha filha, que agora está com 9 meses, eu parei com os atendimentos, mas nada me impede de estar aqui passando essas orientações para vocês, né? O Instagram da Sociedade Brasileira, se não me engano, é SBFA, tá? Mas joga lá na busca Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia que vocês vão encontrar. Isso, é SBFA, tá? Então fiquem de olho lá porque elas vão ajudar muito nesse sentido. E é uma novidade até para o conselho, né? Eles tiveram que antecipar orientações que eles passariam só quando essa nova resolução saísse. Então, vamos ficar de olho lá, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, se tem mais perguntas. Podem ir mandando as perguntas de vocês, tá? Que o que eu souber eu vou respondendo. O que eu não souber eu jogo pra vocês, quem sabe, responderem aí. Ó, o primeiro curso é dia 24 às 8 horas no Insta, @SBFA. Muito bom, obrigada a Mais Fonoaudiologia. Agora, gente, eu queria... Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Conversar com vocês sobre outras questões, que é o seguinte, passar até algumas dicas mesmo. Primeiro eu queria perguntar para vocês como que vocês estão se sentindo com relação a isso. Tá todo mundo desesperado? Vocês estão conseguindo manter a calma? Queria que vocês comentassem aqui comigo como que tá sendo para vocês. Eu confesso para vocês que eu tô muito angustiada com essa situação toda. Só que eu tenho certeza que isso vai passar, que vai ficar tudo bem. Eu tento manter meu pensamento positivo e quero trazer essa positividade para vocês também. Porque se a gente fica nessa frequência ruim, nessa tensão, né, nesse pânico, não faz bem para nossa saúde mental. Então, nesse momento é bom que a gente cuide da saúde mental, que a gente tente se tranquilizar. Um misto de sentimentos, tá todo mundo assustado, apreensivo, tensa. Gente, e com relação às questões financeiras? Porque isso impactou negativamente todo mundo, né? Então, queria saber de vocês se isso está sendo uma questão muito complicada ou se vocês têm uma reserva para aguentar um tempo até que essa situação se normalize, absorvendo aos poucos, vai passar, também acho, Ari. Não são todos os pais que entendem, mas a gente pode explicar e, né, assim,
Tem muita gente que não tá entendendo, que acha que é um exagero, mas a gente tem que explicar e fazê-los entender. Eu também tenho medo que se mantenha por muito tempo, viu, Amália? Complicado. A Larissa tá falando, não me desesperei, mas não tenho como pagar as contas. A baixa imunidade, com certeza, gente. A nossa imunidade, olha, vai lá no chão, porque a gente fica realmente mal com isso, né? Sim, vamos precisar ter calma. A Paulinha tá dizendo que os pais não estão muito adeptos ao atendimento online e que ela ia fazer alguma atualização dos relatórios que contam como sessão. Sim, eu acho que para os pais que não se sentem à vontade de fazer o atendimento, vale a consultoria, né? Então, planejar algo específico para cada paciente. Sabe outra coisa que eu esqueci de falar para vocês aqui? As meninas, a Isadora e a Sabrina, elas têm um podcast que vocês podem encontrar tanto no Spotify quanto no Deezer, de música? Joga lá, Fono Também Fala. E elas gravaram um podcast sobre isso. E no último podcast que eu ouvi hoje também, foi uma fonoaudióloga do Rio de Janeiro, se não me engano ela chama Juliana Guedes, e ela trabalha numa clínica muito grande, que tem uma equipe enorme de profissionais, e eles conseguiram pensar em algumas estratégias para lidar com essa situação. E o podcast está muito interessante, ela passa bastante ideias lá. Então eu sugiro que vocês escutem, porque eu escutei hoje, achei bem relevante, muito legal. Inclusive as meninas estão fazendo um trabalho maravilhoso com o podcast, eu recomendo que vocês acompanhem, tá? Isso, a Rita colocou aqui, Fono Também Fala. Tem a página delas aqui no Instagram para seguir também, tá? Então vamos lá, o que eu queria falar pra vocês, assim, pra gente tentar manter a calma e não se desesperar. Eu vi que o pessoal tá muito angustiado, assim como eu, tá sem saber o que fazer. Então, gente, eu não sei se vocês são os loucos de acompanhar o tempo todo, de atualizar o número de contaminados, o número de mortes, mas eu acho que isso não faz bem. E assim, se a gente soubesse dessa informação e pudesse fazer algo a respeito, mas a gente não pode. Eu acho que isso só aumenta a nossa angústia, a nossa tensão. Então evitem de ficar acompanhando esse tipo de informação. Ou se você precisa saber, dá uma olhadinha uma vez por dia, mas não fica o tempo todo atrás disso, o tempo todo vendo o noticiário, atualizando. Porque isso vai aumentando a nossa tensão, vai diminuindo a nossa imunidade e deixa a gente até mais vulnerável, né? Então, tentem não ficar se informando sobre isso, sobre o número de mortes, porque eu acho que é um negócio muito pesado e não contribui para a nossa saúde mental. E aproveitem esse tempo em casa para fazer coisas que estavam ali, né? Eu quero fazer, uma hora eu vou fazer e nunca eram feitas. Então, ler um livro que você queria ou pensar em se atualizar, em fazer um curso que seja online, né? Porque os presenciais não é possível agora. E eu não tô nem aqui para fazer propaganda dos meus. A gente tem várias colegas aqui que têm excelentes cursos online que vocês podem fazer para se atualizar. Ou até pensar mesmo num plano para quando vocês voltarem com ideias diferentes, pensando em explorar mercados da fonoaudiologia que ainda estão inexplorados. Sabe assim, tentar sair da caixa? E aproveitar também para ficar mais próximo das pessoas que moram com você, da sua família, criar atividades com as crianças, quem for pai, quem for mãe, tentar aproveitar coisas que o dia a dia corrido e a nossa situação de ter que trabalhar muitas horas fora de casa não nos permite fazer. Atualizar as séries do Netflix, porque nem só de estudo e trabalho a gente vive, né? Então tentar fazer atividades que tragam prazer, que tragam conforto e que preparem vocês para que quando isso passar, a gente volte ainda melhor, né? Eu tava conversando com meu marido e ele tava falando assim pra mim que historicamente, sempre após algo muito caótico, sempre após uma grande guerra, por exemplo, que as coisas começavam a dar certo pra todo mundo, assim. Então, talvez esse seja um momento de realmente caos pra gente se recolher e ocorrer alguma mudança muito significativa dentro de nós para que a gente consiga voltar ainda melhor e sair dessa ainda melhor, né? A Ari tá falando aqui que a nossa visão sobre atendimento vai mudar muito e a gente pode tirar proveito de toda essa situação. E exatamente era isso que eu ia levantar aqui.
vou contar pra vocês que é o seguinte, por eu ter essa visibilidade nas redes sociais, muitas vezes eu recebo mensagens de pessoas que estão em outro país, que não conseguem atendimento com fonoaudiólogo e que gostariam de fazer o atendimento comigo virtualmente. E aí eu tenho que negar atendimento para essas pessoas. E aconteceu, por exemplo, de uma mulher que estava nos Emirados Árabes, ela não conseguia fono nenhuma lá, brasileira, e a menininha dela estava com gagueira, e aí ela suplicou para que eu fizesse um atendimento com ela estava muito desesperada, porque tinha histórico de gagueira na família, e aí eu entrei em contato com o conselho pedindo permissão para fazer esse atendimento, e foi negado. Não pude atender, e aí o que eu fiz com ela foi a teleconsultoria, que é permitida. Então eu não fiz uma avaliação nem terapia com a menininha dela, mas eu passei uma diversidade de informações, de orientações, acalmei essa mãe, enviei um material específico para ela, de acordo com as manifestações que ela me relatou da filha dela. Isso já acalmou o coração dela de uma forma que depois de um tempo ela me mandou mensagem falando, me agradecendo, porque só dela saber como agir com a filha dela, ela percebeu que houve melhora. Então provavelmente eram aquelas disfluências comuns da idade, enfim. Mas o que a Ari falou tem total sentido. Quem sabe com essa experiência agora, os fonoaudiólogos tendo que se reinventar, a gente não observa uma qualidade, uma melhora nos atendimentos, mesmo que virtualmente, e isso não seja um passo adiante para a nossa profissão. E ainda não libere esses atendimentos em telesaúde. Na psicologia, se não me engano, isso já é liberado, funciona. Eles têm uma plataforma específica que protege os dados dos pacientes. E o pessoal, a internet hoje, a gente não tem limites, a gente pode atender pessoas do mundo inteiro. Então, sim, a gente tem que pensar no que a gente pode tirar de positivo com tudo isso que está acontecendo, né? Deixa eu ver o que mais que o pessoal está comentando aqui. Sair da zona de conforto, com certeza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Drica tá falando que já fez todos os meus cursos, que aprendeu muito. Ai, que bom. Deixa eu ver. Olha, gente, falando em curso, vou até comentar, vou abrir um pouquinho aqui para vocês agora. Eu tô há vários dias aqui compartilhando com vocês que estou trabalhando num projeto novo, num curso diferente, e vou falar um pouquinho sobre o que é. É um curso, né? Eu nem tinha falado que era um curso, mas vocês já deviam imaginar, é um curso novo, que já faz um bom tempo que eu tô me dedicando nele, desde o ano passado, que ele vem justamente a calhar nesse momento, porque ele é um curso de carreira profissional, ele é um curso que vai direcionar vocês, assim, desde a vida pessoal até a vida profissional. Ele tem um professor convidado que vai dar algumas aulas para vocês de assuntos que a gente não entende nada, mas que a gente precisa entender para ter sucesso na profissão, para ter sucesso até na vida pessoal. E agora o curso está praticamente pronto e eu tô em dúvida se eu lanço esse curso, se eu não lanço esse curso nesse momento, porque eu penso, o pessoal tá em casa, poderia estudar, e ao mesmo tempo eu penso, mas o pessoal não está recebendo, como é que vai fazer para pagar um curso nesse momento? Tô pensando em formas de facilitar o pagamento, então de repente colocar os juros para mim e possibilitar que isso seja dividido em várias vezes para vocês pagarem sem juros, ver se isso é possível. E eu queria saber se vocês acham válido eu lançar ele agora e trazer agora para o mercado, ou... Voltou, pessoal? Eu coloquei no meu 4G aqui agora porque eu acho que a internet aqui de casa deu uma travada. Falem pra mim se voltou, voltou, né? Ah, que bom, eu mudei aqui a internet, acho que aqui em casa falhou. Então, gente, tô trabalhando nesse curso, ele tá quase pronto e tô pensando, sabe, se lanço, se não lanço ele agora. Tô bem pensativa com relação a isso. Aí, gente, voltou, que bom. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa pra falar pra vocês. Realmente, gente, era isso. Aproveitar um momento pra fazer coisas que a gente não consegue fazer, que a gente fica planejando pra fazer e deixa pra depois. Ah, sabe uma coisa que ajuda muito? Pode até parecer besteira pra vocês,
mas pra mim é um negócio que faz muito bem, fazer faxina nos armários. Sabe aquele armário que você vai postergando? Nem só armário de roupa. Esses dias eu peguei a cozinha de jeito, então fiz uma faxina nos armários. Aí a próxima vai ser o quarto da Letícia, que eu vou tirar todas as roupinhas que não servem mais pra ela pra doar. E não sei, parece que quando a gente vai limpando essas coisas e a gente vai passando coisas pra frente, claro que a gente vai ter que esperar um pouco pra fazer as doações, mas parece que a gente vai liberando um fluxo para as coisas boas chegarem, sabe? Pra gente ganhar mais com isso. Então, aproveita o momento para fazer uma faxina, para se organizar com tudo que vocês queriam organizar e não conseguiam. Eu tô fazendo isso. Pra ser sincera pra vocês, eu já tava trabalhando muito em casa, então, com relação ao quanto de trabalho eu tenho, continua a mesma coisa, porque eu já trabalhava aqui na minha casa. Mas agora eu tenho uma demanda maior, porque a Letícia estava na escola, minha filha, e agora suspenderam as aulas, eu fico com ela aqui. Só que meu marido também está em home office, então eu consigo dividir, né, os cuidados dela com ele, para eu poder trabalhar e ele poder trabalhar também. E tô fazendo dessa forma, mas tô tentando fazer faxina em tudo, porque eu acho que isso libera... Eu não sei, eu sempre me sinto muito bem depois que eu tiro muita coisa pra doar ou pra jogar fora aquilo que a gente vai acumulando, e parece que é energia negativa acumulada em casa. Então aproveitem. A Bianca disse, deixa eu ver, ouvi você e a Silvia Marra falarem, já me ajudaram emocionalmente. Adoro limpar tudo também. E amo pular corda e exercícios. A meditar. Gente, olha, vocês estão linkando tudo que eu queria falar pra vocês. Fazer exercício dentro de casa, se possível, também é ótimo. Ai, confesso pra vocês que eu tava começando a fazer exercício agora. Eu fui uma vez na aula, fiquei quebrada no dia seguinte, porque criaram um grupo de treinamento lá na escola da Letícia e tem um professor que fica com ela enquanto eu malho. Aí eu fiquei super feliz, porque eu não conseguia mais fazer exercício. Fui uma vez e aí aconteceu essa história do corona. Mas eu já tô me programando pra fazer em casa. E quem puder, faça também, porque exercício ajuda muito a nossa saúde mental, a liberar todo esse estresse. Meditação, pra quem gosta. Eu tenho uma amiga que faz meditação online aqui, já indiquei várias vezes pra vocês. E eu acredito que ela voltou. Ela parou um tempinho de fazer, mas agora acho que ela voltou com as meditações pelo Instagram. É @DaniPaz_, o perfil dela. Depois eu mostro nos stories pra vocês. E ela faz meditação guiada, então pra quem não tá acostumado, pode ajudar bastante. Estão falando que agora, como estão sendo lançados vários cursos, a adesão pode ser mínima. Eu pensei nisso também, mas tudo bem, nesse curso vai ser diferente dos outros, eu vou fazer turmas fechadas, eu não vou deixar ele aberto para sempre, igual eu fiz com os anteriores, porque ele vai ter alguns assuntos que são mais densos, assim, e que vai precisar de um suporte maior. Então, o esquema vai ser diferente. Então, não sei, eu tô pensando, mas mesmo que feche uma turma bem pequena agora, nesse primeiro momento, não sei, acho que eu não vou desistir. E aí, com as próximas turmas, quem sabe, né? O pessoal vai tendo condição de aderir. A Glória Fono falou que tá trabalhando e queria estar de quarentena. Eu não queria estar de quarentena, sério. Eu queria estar de férias, mas de quarentena não, sem poder sair de casa, sem... Né, gente? É muito ruim. Pessoal, tem mais alguma dúvida que vocês queiram tirar? Eu acho que eu falei tudo que eu tinha anotado aqui pra falar com vocês. Falei até mais, porque acabei dando um spoiler bem grande aqui do meu curso novo. Mas eu queria dividir isso com vocês mesmo. E se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, agora eu vou encerrar. Eu ainda tô vendo o valor. Eu sempre coloco o preço nos cursos quando eu finalizo 100%, porque aí eu faço a contagem de quantas horas aulas tem. Envolve uma série de questões para eu poder precificar, tá? E aí, mas assim que eu lançar, pode ter certeza que eu vou passar todos os detalhes pra vocês, tá bom? Então, gente, eu acho que eu vou dar boa noite pra vocês, tá? Obrigada por quem ficou comigo aqui até agora, me ouvindo. Eu vou sim deixar essa live salva. Pode até ser que eu disponibilize lá no meu canal, vamos ver. Se eu ver que o pessoal assistiu bastante, curtiu bastante, eu tenho colocado as lives lá, quando tem uma boa repercussão, tá?
E obrigada pela... Eu que agradeço vocês por estarem aqui, por me ouvir, por dividirem as angústias de vocês comigo. Eu queria deixar, para finalizar, uma mensagem de positividade, né? Para que a gente tente se manter positivo nesse momento, para que a gente reze, independente de qual seja a religião de vocês ou no que vocês acreditam, mas mentalizar que coisas boas vão acontecer, que isso tudo vai passar, que é só um período. Rezar pelos nossos idosos, pelas pessoas que são grupo de risco, torcer para que isso não se alastre tanto aqui no Brasil agora, que as pessoas respeitem as medidas. E era isso uma coisa que eu ia pedir para vocês também. Fiquem em casa, né? Aproveitem tudo que vocês gostariam de fazer em casa e não dá tempo de fazer. Assiste um filminho, lê um livro, enfim, não saiam. Saiam o mínimo possível, só para as coisas mais importantes. A outra coisa que eu queria passar de dica para vocês é: se vocês tiverem alguma funcionária, algum funcionário que trabalhe para vocês como autônomo e que vai precisar se afastar, se possível, mantenham o pagamento desses funcionários. Eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui com a casa, que ela vem 2 vezes por semana, e ela veio da última vez ontem, né, sexta-feira. E aí nós conversamos, eu e meu marido conversamos com ela, falamos: olha, a gente vai te dispensar por tempo ilimitado, ilimitado por tempo indeterminado, por conta desse problema todo. E aí, gente, eu via no rosto dela o desespero, sabe? Porque ela não tem um contrato, não tem um vínculo, mas nós falamos pra ela: nós vamos continuar pagando como se você tivesse vindo. E isso foi um alívio. Ela falou assim: nossa, vocês são os únicos que fizeram dessa forma comigo, eu não sabia como eu ia comer, como eu ia pagar minhas contas. Então, assim, se possível, se vocês também não estiverem muito prejudicados, se vocês forem continuar recebendo um salário, enfim, se vocês tiverem alguém que dependa de um pagamento de vocês, vocês puderem continuar pagando, continuem. Porque é uma forma humana da gente lidar com essa questão, tá? E é isso, fiquem em casa, tentem pensar positivo, vamos fazer uma corrente de oração aí do bem, que isso tudo vai passar. E pensem muito no próximo. A outra coisa que eu queria falar: não precisa estocar coisa em casa como se fosse o fim do mundo. Então, é claro, eu fiz aqui um estoque um pouco maior de comida, um pouco maior de produtos de limpeza, mas ninguém precisa sair e comprar 900 rolos de papel higiênico, né? Porque a gente tem que pensar no próximo, a gente tem que pensar naquela pessoa que tem o dinheiro contadinho por mês para fazer a compra e não vai conseguir estocar nada. Então, no momento que ela puder comprar o que ela precisa, ela vai chegar no mercado e vai encontrar tudo vazio. A mesma coisa com remédios. Então, assim, quer comprar um paracetamol? Compra lá um envelopinho 2 para você ter em casa, mas não precisa estocar e deixar faltar para quem realmente precisa desse medicamento, tá bom? Então, gente, todos os dias às 18 horas fazer oração, ótima ideia. A gente pode fazer oração, a gente pode se juntar numa corrente e torcer para que tudo isso passe, né? Vou deixar um beijo para vocês aqui agora. Deixa eu ver se tem mais alguém falando alguma coisa. E é isso, gente. Vamos dar o nosso melhor, pensar como seres humanos que nós somos agora e pensar no próximo, fazer o máximo que a gente puder e torcer que tudo isso passe, que a gente respire aliviado daqui a um tempo e que tudo vai dar certo, tá bom? E que, melhor ainda, que a gente vai conseguir se reinventar, tanto quanto seres humanos como quanto profissionais, depois de passar por esse período turbulento que nós estamos passando, tá bom? Então, um beijo para todos vocês, boa noite, durmam bem, busquem atividades que deem prazer para vocês e vamos rezar bastante para isso acabar logo, tá? Beijo, pode deixar que eu vou fazer live sempre, sim, eu adoro conversar com vocês. Não sei se vocês estão ouvindo, minha neném já tá chorando. É a hora da bruxa aqui, gente, então vou me despedir, dar um banho nela e seguir com a rotina por aqui, tá bom? Beijo pra vocês.